Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento, é uma das mais belas da Itália. Com igrejas, museus e palácios, esta cidade detém 25% da arte mundial. Apesar da onipresença da família Medici, poucos lugares se orgulham de ter gerado artistas como Giotto, Michelangelo e Botticelli. A Ponte Vecchio, ou Ponte Velha, símbolo da cidade, cruza o rio Arno no ponto mais estreito. Sua primeira construção de madeira é da época romana. Destruída em 1333, foi reconstruída em 1345. Sua originalidade é ser uma ponte de pedestres com lojas por toda a sua extensão. Ocupada por açougueiros e curtidores, Fernando I de Médici não suportou os cheiros, substituindo-os por joalheiros. O corredor Vasari na ponte foi incluído em 1565. Graças a ele, os Médici podiam mover-se em segurança, sem escolta, entre o palácio e locais de governo, como a Galeria Uffizi, junto ao rio Arno. Este antigo complexo de escritórios possui 2 edifícios unidos por uma galeria de 2 andares. A tribuna dos Uffizi, um dos salões, era dedicada à exibição da coleção Medici, antes de sua abertura ao público 200 anos depois. Hoje, com 8.000 metros quadrados, a Galeria Uffizi tem a melhor coleção de pinturas e obras italianas dos grandes mestres do Renascimento. As primeiras salas exibem obras do início do Renascimento, como esta Virgem com o Menino de Giotto, de 1302, baseada na iconografia bizantina, humaniza as figuras. Este retábulo da Anunciação de Gabriel a Maria foi feito por Simone Martini em 1333, em estilo gótico. A obra-prima de Giottino aqui é, sem dúvida, a Pietà. Pintada em 1350, sobressai na expressão de sentimentos. Este famoso retábulo de Gentile da Fabriano, Adoração dos Magos, é de 1423. O ouro e o pigmento lápis lazuli no manto da Virgem mostram o estilo gótico internacional, ainda presente no século XV. Os retratos do Duque e da Duquesa de Urbino, pintados por Piero della Francesca, eram uma única pintura. Com estilo sóbrio e geométrico, ele foi pilar do Renascimento italiano. A composição do retábulo de Santa Lúcia, de Domênico Veneziano, se destaca pelo uso estudado da iluminação e domínio da perspectiva. Quadros de mestres do Renascimento, como a Primavera de Botticelli, podem ser vistos na galeria. É uma pintura alegórica em madeira, cerca de 1480. Ao lado da personagem principal, Vênus, Flora, com seu vestido florido, é a deusa da primavera. Botticelli retratou-se à direita em sua Adoração dos Magos. Esta pintura de Domenico Ghirlandaio retrata São Zenóbio, patrono de Florença, ajoelhado diante da Virgem em majestade. Há pintores estrangeiros. Rogier van der Weyden, pintor flamengo, veio a Florença em 1450. Nesta adoração de 1504, Albrecht Dürer, pintor alemão, rivaliza a perícia italiana na perspectiva. Ele se representou como o mais jovem dos 3 reis magos. A Madonna do Pintacilgo é das primeiras de Rafael de sua estada em Florença. O título é devido ao pássaro na pintura. A Galeria Uffizi guarda uma das maiores obras-primas do Renascimento, a Vênus de Urbino, de Tiziano, auge da sensualidade.
Nesta sala, a pintura mais representativa do maneirismo italiano é, sem dúvida, a Madonna do Pescoço Longo de Parmigianino. Artemisia Gentileschi é considerada das primeiras pintoras barrocas. Ela se destacou com sua arte quando pintoras não eram bem aceitas. No mesmo período, Andrea del Sarto pintou a Madonna das Arpias. Essa mulher que nos vê sem revelar seus pensamentos foi pintada por Agnolo Bronzino por volta de 1540. Caravaggio, na Uffizi, exibe seu Baco, pintado em sua juventude no final do século XVI. Outra obra, A Anunciação de Leonardo da Vinci, pintada em 1475, aos 20 anos. É uma das raras pinturas do mestre dos mestres que existem. A Galeria Uffizi é imperdível para amantes da arte. Assim como Florença, um destino eleito por quem ama história e monumentos. Esta cidade é o berço do Renascimento italiano e é única no mundo. A beleza da cidade se reflete na paisagem ao redor, pois a natureza daqui é soberba. Mumbai, com 13 milhões de habitantes, é a cidade mais populosa do país. É a capital comercial da Índia, com 25% da produção industrial, 40% do comércio marítimo e 70% das transações de capital. Mumbai e Bollywood, das maiores do mundo. Como sinal de sua influência sobre as Índias, a Grã-Bretanha quis criar um novo estilo arquitetônico, fusão do estilo Mughal local e do neogótico vitoriano. É caracterizado por edifícios de grandes dimensões, viabilizados por avanços técnicos como o uso de ferro, aço e concreto. Essas megaestruturas suportavam detalhes e decorações dos estilos locais, sob a moda do orientalismo e exotismo. Este estilo espalhou-se na Índia em prefeituras, faculdades, tribunais e estações, como a Victoria Terminus, em Bombaim. Originou a primeira rede ferroviária do país e hoje é um centro da mega-cidade. Este magnífico edifício, uma das mais belas estações ferroviárias do mundo, exibe uma fusão dos estilos gótico e indiano. Sua concepção geral inspira-se em modelos do fim da Idade Média italiana, e sua cúpula, torres e arcos pontiagudos lembram palácios indianos. A estação foi a sede da Ferrovia Indiana, o centro de planejamento da rede em desenvolvimento. Inaugurada em 1887, no jubileu de 50 anos da Rainha Vitória, Imperatriz das Índias. A Victoria Terminus, Patrimônio Mundial da Unesco desde 2004, é das estações ferroviárias mais ativas da Índia hoje. O Portão da Índia é um monumento emblemático de Mumbai. De frente para o Mar da Arábia, abre o país para o Ocidente.
O portão, arco monumental de basalto amarelo, foi erguido no sul da cidade pelos ingleses entre 1915 e 1924, para a visita do rei George V. O arquiteto uniu um arco triunfal romano ao estilo islâmico indiano do século XVI. Foi a primeira estrutura que visitantes viam ao chegar a Mumbai. Após a independência da Índia, os últimos soldados britânicos partiram pelo portão em 28 de fevereiro de 1948. Hoje, o local é um destino turístico popular. O Hotel Taj Mahal abriu em 1903, 20 anos antes do Portão da Índia, em frente. Diz a lenda que o arquiteto francês que planejou o projeto teve que partir às pressas, por não suportar as altas temperaturas locais. Quando ele voltou, a obra estava quase pronta, mas a entrada ficava nos fundos. Os marajás de Bombaim fizeram do hotel um anexo de seus palácios, pois o local era aberto a todos, não só a europeus. Os registros incluem Gandhi, Nehru, Aldous Huxley, Maugham e Duke Ellington. Aqui, Mountbatten declarou a independência da Índia. Construído pelo mesmo arquiteto do Portão da Índia, o Museu Chhatrapati tem exterior tão interessante quanto interior. Em 1905 foi construído em honra à visita do Príncipe de Gales. O monumento simboliza a união perfeita da arquitetura moderna, medieval e local. As salas do museu exibem coleções raras sobre a Índia e sua cultura, de objetos hindus a esculturas de diversas escolas de arte indiana. Lá, encontram-se miniaturas e objetos de arte decorativa de materiais preciosos e semi-preciosos. Na Índia, um traço marcante é a adoração religiosa às vacas. Vaca sagrada é um termo ocidental. O termo indiano, Goamata, significa vaca-mãe. A vaca é vista como mãe universal por dar leite a todos, até aos não-filhotes, o que representa o sagrado das criaturas. Outro local de frente para os distritos comerciais, a famosa Marine Drive, foi construída nos anos 20, em terras recuperadas do mar. Marine Drive é um bulevar de 4 quilômetros. Em formato de lua crescente, ela acompanha a forma da baía natural, um calçadão onde os moradores vêm respirar o ar do mar e tomar sol. O templo Mumba Devi é um antigo templo hindu dedicado à deusa Mumba, protetora da cidade e padroeira de coletores de sal e pescadores. O templo de 1675 foi demolido e reerguido. Hoje, ativo, é um local de peregrinação para os hindus. Apesar da pobreza impressionante e da superpopulação no sul da Índia, a riqueza de seu patrimônio histórico, humano e místico é uma verdadeira revelação. Com sua capacidade de gerar exaltação ou arrepios de alegria, esta região do mundo se mostra excepcionalmente rica em experiências para seus visitantes. O sul da Índia, sem sombra de dúvida, mexe com o mais profundo de cada ser. San Miguel de Allende é uma cidade fortificada,
fundada no século XVI pelos espanhóis para proteger a Rota Real da Prata extraída das minas, atingindo seu auge no século XVIII. 100 anos depois, foi a primeira cidade mexicana a se libertar do domínio espanhol na Guerra de Independência. Hoje, 40% da população é menor de 15. É uma mistura de mexicanos e estrangeiros, como americanos e indianos. Perto do jardim principal, de estilo francês, fica o distrito El Choro, a parte antiga da cidade. Lá está a igreja de San Rafael, fundada em 1742. Sua fachada pseudogótica tem 2 níveis, arcos, pilastras e um friso na entrada principal. O interior, de nave única, é adornado por altares laterais, aludindo ao Calvário de Cristo. Os personagens foram criados pela população local com pasta de milho. Embora saqueada diversas vezes na história do México e com a maioria das decorações perdidas, seu interior mantém a apresentação original do século XVIII, com o altar-mor do arcanjo São Rafael ao fundo. Ao redor da praça, as casas, seguindo padrões urbanos do século XVIII, têm 2 andares e arcos no térreo. Hoje, esses prédios coloniais viraram lojas, restaurantes, hotéis ou galerias. Com poucas exceções, a arquitetura é doméstica, não monumental, mas rica em detalhes. O Centro Cultural Ignácio Ramírez é um dos notáveis monumentos da cidade. É um centro cultural num antigo convento das Irmãs da Imaculada Conceição, construído em 1775. O convento foi fechado no século XIX e desocupado até o século XX. O claustro de 2 andares, com suas amplas passagens, cerca a fonte central e o pátio. Hoje, o complexo abriga museu, auditório, 2 galerias e restaurante. Uma das salas é dedicada a um mural de David Alfaro Siqueiros, Pedro Martinez e Eleanor Cohen, pintado com alunos. No século XIX, após a Guerra da Independência e no início do XX, San Miguel de Allende foi esquecida, quase virando uma cidade fantasma. Foi quando artistas estrangeiros redescobriram os edifícios coloniais, achando aqui a calma para suas criações. Isso trouxe à cidade nova fama, atraindo artistas, turistas e aposentados que impulsionaram a economia da cidade adormecida. Hoje, a economia local depende do fluxo de turistas e estrangeiros que geram quase toda a sua receita. Outro prédio notável é a paróquia de São Miguel Arcanjo. Único no México, é o emblema da cidade. Sua fachada neogótica foi refeita em 1880 por Zeferino Gutierrez, um arquiteto autodidata local, inspirado em modelos góticos europeus de postais e litografias. A igreja original do século XVIII tinha design mexicano tradicional. É ricamente decorada com estátuas, frescos e pinturas de Juan Rodrigues Juárez. É compreensível ser das igrejas mais fotografadas do país.
construção da Igreja de São Francisco começou em 1778, terminando 20 anos depois, na transição dos estilos arquitetônicos. Sua fachada poderia ser churrigueresca e sua torre sineira neoclássica. Aqueles que gostam de classificações arquitetônicas encontrarão um grande desafio aqui. Alguns dizem que a fachada é churrigueresca, outros que é barroca ou até rococó. Ou, por fim, uma combinação de todos, com colunas esguias e múltiplas esculturas em pedra. A obra mais espetacular é a Crucificação de Cristo no topo. A arte de esculpir pedras atingiu seu auge na entrada desta igreja. O interior combina os estilos jônico e coríntio, com um rigor nos planos iniciados pelas linhas retas da fachada, que segue até o retábulo, onde está o altar principal. A Igreja de São Francisco é uma joia que enriquece o patrimônio de San Miguel de Allende. Esta antiga cidade colonial no norte do México é desde 2008 patrimônio da humanidade, tanto por sua arquitetura barroca e neogótica, quanto por seu papel fundamental na Guerra da Independência do México. Em Pequim, o Templo do Céu é o auge da arquitetura chinesa. Naquela época, o imperador era o Filho do Céu, elo entre autoridade celestial e ordem na terra. Concluído em 1420, foi refeito o Templo do Céu em 1530. É um grande complexo no coração da cidade, contendo muitos templos, incluindo o Salão das Orações pelas Boas Colheitas, um edifício circular com telhado cônico. O salão eleva-se 38 metros em 3 andares. Com 18 metros de raio, foi construído inteiramente de madeira, sem um prego. Este edifício, símbolo do turismo chinês, com seu telhado triplo azul, é visto em todo lugar. Seu interior é ricamente decorado. Ao centro, as 4 colunas maiores simbolizam as 4 estações, e as outras 12, os meses do ano. O imperador vinha aqui uma vez ao ano, durante as cerimônias devotadas aos céus para suplicar por boas colheitas. O Templo do Céu, erguido para sacrifícios aos deuses, tem muitos anexos, como o cofre imperial do céu, onde divindades menores eram adoradas. São as divindades do sol, da lua, das estrelas, chuva, trovão e raio. Azulejos azuis simbolizam o céu. Para mostrar respeito, a cerimônia imperial nos solstícios de inverno e verão era crucial, e cada anexo tinha seu papel. Para o resto do local, atravesse o portão da oração por boas colheitas, ricamente decorado. Dá para a Via Imperial Sagrada, 400 metros de comprimento e 25 metros de largura.
leva a outro portão com arcos de tamanhos diferentes. O arco central, maior, é para Deus. Estamos no pátio da abóbada imperial. No centro e no topo do monte circular, o edifício octogonal foi erguido no mesmo período e proporções do salão de oração por boas colheitas. Aqui, o imperador abençoava os animais sacrificiais antes da cerimônia e consultava as tábuas celestiais. A abóbada imperial do céu é ladeada por 2 prédios. O que fica a leste é dedicado a Yang, as divindades do Sol, da estrela polar e dos planetas. Contém belas pinturas. Tábuas do céu e de imperadores falecidos ficavam na abóbada imperial. O do oeste é dedicado a Yin, as divindades da lua, nuvens e chuva. Ele também exibe uma fila dupla de belas vigas policromáticas. A abóbada imperial do céu é completamente cercada por um recinto redondo, que também simboliza o céu. Ao sul, fica o altar do céu. É um espaço circular com balaustrada de 360 pilares, simbolizando os 360 dias do antigo ano lunar chinês. O altar do céu, para sacrifícios, é como o terraço no salão de orações por boas colheitas, com 3 níveis de mármore, mas sem o edifício redondo. O imperador celebrava a cerimônia, composta por animais sacrificiais, álcool, tábuas de jade e seda, prostrando-se para o ritual. O trono imperial era colocado no centro da plataforma para simbolizar o papel do soberano, como filho do céu, e como um elo entre as divindades e a terra. Este local era considerado o centro do universo. Em Pequim, o Templo do Céu é, de fato, um lugar carregado de símbolos. A 15 quilômetros de Cusco, o Vale de Urubamba se estende à nossa frente. Chamado El Vale Sagrado, o Vale Sagrado é fértil e muito populoso.
No vale fica o sítio de Pisac, com duas partes, a vila junto ao rio e as ruínas incas num pico rochoso. Esta parte de Pisac, Quintiracai, era sem dúvida um posto de guarnição, uma fortaleza murada que servia de refúgio à população em tempos de ataque. Na encosta oposta, há escavações feitas no penhasco. É um enorme cemitério inca, mas os túmulos foram saqueados há anos. Pisac é famosa pelos terraços agrícolas, em curvas elegantes nas encostas sul e leste da montanha. Sob o olhar vigilante das ruínas da cidade fortificada, os terraços incas continuam a ser usados regularmente nos dias de hoje. No ponto mais alto do sítio, encontra-se o setor cerimonial, que é composto por um monumento especial, o Intihuatana, além de vários canais que ainda funcionam, e um número considerável de templos bem preservados. No centro do Templo do Sol está o Intihuatana, um calendário esculpido que representava a conexão entre os homens e o Deus Sol. Ao redor, templos menores de pedra têm nichos em suas paredes, que abrigavam ídolos ou objetos sagrados. Mais abaixo, no Vale Sagrado, as Salinas de Mara são pequenos terraços em formato de tigela, escavados nas montanhas por povos pré-incas. Eles eram e ainda são usados para coletar água salgada de uma fonte subterrânea que seca na estação, deixando uma camada de sal branco e cristalizado. O sal é colhido com um longo ancinho, assim como nas salinas da Europa. Os moradores formaram uma cooperativa. Cada família possui um lote de 2 ou 3 terraços e vende a colheita à comunidade, que exporta o sal para todo o país. Vistos de cima, os terraços formam um mosaico ocre, marrom e branco. A 7 quilômetros das salinas no altiplano, a 3.500 metros, os terraços de Morai, em forma de anfiteatro, são uma vista incrível. Descoberto em 1930, o sítio arqueológico de Morai possui terraços concêntricos em vários níveis, escavados numa enorme bacia de argila. Cada nível tem microclima único, dependendo da profundidade. Cada camada é um terraço, distinto em suas dimensões e traçado, e o mais profundo atinge 150 metros abaixo da borda. Os incas usavam este local como laboratório agronômico, experimentando para definir as condições ideais para cada um de seus cultivos. Diferenças de temperatura e umidade em cada camada permitiam testar o crescimento das plantas conforme clima e altitude. Mais adiante no vale, a fortaleza de Ollantaytambo foi um centro religioso e militar crucial para os incas. No topo, há um templo cerimonial. As pedras vêm de uma mina a 6 quilômetros acima da margem do rio, do outro lado do Urubamba. Milhares de trabalhadores devem ter transportado esses blocos da mina ao local. Raramente os conquistadores perderam uma grande batalha num destes terraços íngremes que cercam as ruínas incas. Para esta fortaleza, Manco Inca se retirou após a queda de Cusco. Em 1536, Hernando Pizarro veio com cavalaria e infantaria indígena e espanhola para capturar o Inca. Sob a chuva de flechas, lanças e pedras vinda dos terraços, os homens de Pizarro não conseguiram escalar a fortaleza. Cavalos atolaram na água da planície e Pizarro ordenou a retirada. Os homens logo fugiam de milhares de guerreiros incas que decidiram perseguir os conquistadores pelo vale. Chincheiro guarda a entrada para o Vale Sagrado. Aqui, a vida segue tranquilamente.
O Peru é rico em artesanato. Sua principal especialidade é tecer lã de alpaca. Produzem ponchos, tapetes e cintos com cores e motivos peruanos. Os índios Chinchero, em associações, trabalham a lã de lhama, lavando-a com raízes de árvores. Tingem os novelos de lã em tintas vegetais ou de cochonilha. Depois, o processo de tecelagem manual. Aqui também, os incas usavam os terraços para produzir milho para cerveja cerimonial, cultivando ainda batatas, quinoa, favas, vagem, tomates, cacau, café e abacates. Naquela época, a maioria desses alimentos era inédita no Ocidente. Há um templo, pequeno mas monumental, para a adoração divina. Os incas eram os maiores peritos em arquitetura lítica. Ao lado de Gizé, as seções da necrópole de Mênfis, antiga capital imperial ao sul do Cairo, levam o nome das aldeias que seguem do Planalto. O cemitério de Saqqara é a parte mais antiga. Aqui surgiu a primeira construção em pedra, lá por 2765 a.C., a pirâmide do faraó Djoser. Foi erguida muito antes da de Quéops. A pirâmide de Djoser marcou grande evolução na arquitetura monumental. De fato, após modificações, a tumba do faraó tornou-se uma pirâmide. Essa inovação marca o nascimento de nova sepultura. A pirâmide sofreu mudanças sucessivas antes de sua forma final. É o resultado de hesitações, transformações e inovações, técnicas e intelectuais. Imhotep, o arquiteto, concebeu essa obra-prima do antigo Império Egípcio. O complexo de Djoser é o maior já construído no Egito. É composto, entre outros, por uma pirâmide de degraus, vários edifícios de culto, um templo palaciano, serdab, capelas, pavilhões, armazéns e um muro enorme que cerca o conjunto de construções, cobrindo 15 hectares. A muralha tem uma entrada a sudeste e 14 portas falsas. A entrada principal, com 1 metro de largura, leva a um longo corredor. Suas laterais exibem 20 colunatas falsas, imitando feixes de caules vegetais de 6,6 metros. Não são colunas de apoio reais. A passagem reta com 2 colunas independentes leva a uma sala hipostila, que depois dá para o grande pátio que corre de norte a sul. O grande pátio é limitado a sul por uma fachada com um friso de najas fêmeas, símbolo da monarquia e representação do poder, tanto protetor como destrutivo, do faraó. As 2 casas na base da pirâmide representam os santuários do Alto e Baixo Egito. Seus elementos decorativos as distinguem. A Casa Sul tem capitéis protodóricos, hoje com 3 metros, mas antes com 12. No topo, um friso caqueru exibe feixes de varas amarrados, usados na construção de casas. A Casa do Norte tem fachada dórica primitiva. O
capitel da coluna é decorado com flores de papiro. O muro de pedra do Serdab, em frente à pirâmide, tem 2 buracos no lado norte. Protege uma cópia da estátua pintada do faraó falecido. É daqui que ele vê e recebe oferendas, olhando as estrelas. Um poço de 28 metros na base da Muralha das Cobras leva ao túmulo sul de Djoser, uma cópia subterrânea da pirâmide de degraus. Uma longa passagem, hoje ao ar livre, leva a uma gruta de granito, com câmaras e 3 depósitos. Os europeus e egípcios que continuaram a escavar em Saqqara encontraram muitos túmulos ainda por descobrir. A mastaba de Irukaptah, ou Túmulo dos Açougueiros, data da Quinta Dinastia. Irukaptah era chefe dos caminhos para matadouros, o açougueiro real. Seu sepulcro é famoso pelas estátuas no salão anterior às câmaras funerárias. As 8 representam a família do falecido. A Via de Unas, com 700 metros de comprimento e 6,7 metros de largura, formava um túnel iluminado por não tocar as lajes da plataforma. Há uma fenda de 20 centímetros ao longo dela. Era protegido por 2 paredes laterais de 3 metros que sustentavam um teto azul decorado com estrelas amarelas, simulando o céu. Entradas assim surgem na calçada. O privilégio de ser sepultado ao lado do mestre era o maior sinal de sucesso na sociedade egípcia. O rei está no centro e de seu imponente monumento domina a vasta necrópole, concebida à imagem da corte. Quanto melhor o sepulcro visto da pirâmide real, maior o status e os cortesãos queriam servir ao soberano após a morte. A mastaba dos manicures do rei, Nyankh-Khnum e Khnum-Hotep, é uma tumba única para 2 pessoas. Mas qual sua ligação? De cada lado da porta estão os nomes dos donos da tumba. À esquerda está Khnum-Hotep e à direita Nyankh-Khnum. Os 2 eram sacerdotes, liderando o culto a Ra no templo do faraó. Numhotep e Seknum de mãos dadas. Sua atitude mostra a proximidade da relação. Acredita-se que eram irmãos. Toda uma vida é mostrada aqui como um documentário. No Império Médio, com o faraó distante de sua corte em Tebas e depois Fayum, a necrópole foi negligenciada. Em Death Valley Junction, uma entrada para o Vale da Morte, um cabaré de uma ex-dançarina faz a transição entre civilização e deserto. O Vale da Morte é notável pela beleza dramática e pureza de suas paisagens. Cercado pelas serras Panamint e Amargosa, há pouco mais de 10 mil anos, o Vale da Morte era quase todo coberto por um grande lago.
Nutrido por 3 rios e vários riachos, o lago secou pela evaporação ao fim da Era do Gelo. Protegido por montanhas, aqui chove raramente, mas ferozmente. A água desce às encostas, arrancando rochas e areia, cavando cânions e canais estreitos. Zabriskie Point oferece uma vista espetacular das colinas sulcadas com cores que mudam. Ao evaporar, a água deixa um espesso depósito de lama, salmoura e bórax, que era minerado. Neste corredor quase sem umidade, onde circula um ar seco e ardente, o clima é escaldante no verão. Pode chegar a 57 graus Celsius na sombra. No centro do vale, um deslumbrante ponto verde surge da paisagem nua. Furnace Creek é parada obrigatória para quem explora o vale. Restam vestígios da época em que se minerava bórax para vidro e metalurgia. Neste oásis, há um centro de informações, posto de gasolina, bar, lanchonete e correios para turistas. E no centro de um pinhal, 2 hotéis e um campo de golfe. Este improvável recanto vegetal deve ter alegrado quem descobriu o Vale da Morte em 1849. Um grupo de pioneiros aventurou-se no deserto, ignorando seus perigos. 100 homens, mulheres e crianças foram surpreendidos pelo clima extremo e obrigados a abandonar suas 25 carroças e sacrificar seus cavalos para sobreviver. Capitão Coverwell partiu sozinho ao sul em busca de ajuda, mas faleceu no caminho. Para os outros, foi um mês de inferno que deu ao vale seu nome sinistro. O campo de golfe do Diabo é uma área salgada de torrões de sal cristalizado, formando uma paisagem caótica. Um campo de golfe infernal. Apesar da desolação, nativos americanos sobreviveram à conquista do Oeste no século XIX. Viviam da coleta de sementes, abrigados em cabanas de vegetação rasteira. Agora, chegamos ao ponto mais baixo da América do Norte, a 86 metros abaixo do nível do mar. Esta é a Bacia de Badwater. O chão do vale é coberto por minúsculos cristais de sal, que se unem para formar pequenos espelhos que brilham ao sol. Este depósito se formou ao longo de milhares de anos com o recuo do lago. Apesar de tudo, o deserto do Vale da Morte se cobre de flores toda a primavera, pois a água, invisível, está presente no subsolo e permite a sobrevivência de plantas e animais. E no meio deste deserto, luxo. Graças às leis de jogos de Nevada, Las Vegas é mundialmente famosa pelos seus cassinos. Esta cidade é um destino turístico de primeira, recebendo cerca de 40 milhões de visitantes anualmente devido à grande capacidade hoteleira. O hotel Caesars Palace se inspira no tema romano. Possui 3.349 quartos em 5 torres e tem 20 restaurantes. Era a meca do boxe e dos jogos de azar. O Bellagio é um hotel luxuoso com 3.933 quartos e 512 suítes. Na abertura, seu cassino rendeu 88 milhões.
O Paris Las Vegas emprega 4.200 pessoas para sua clientela. Inspirado em símbolos parisienses, ostenta o bom gosto francês, mas de forma exagerada. A arquitetura do Hotel Nova York evoca a megacidade americana. Inclui torres como o Empire State e o Chrysler Building. A Estátua da Liberdade, de 46 metros, vê a ponte do Brooklyn. Ele tem apenas 2.000 quartos. Excalibur abriu em 1990 e, com 4.000 quartos, foi o maior hotel do mundo até 1993. Foi dos primeiros hotéis a oferecer atividades infantis. O MGM Grand Las Vegas é o maior hoje. Este possui mais de 5.000 quartos e a sua arquitetura está entre as mais imponentes de Las Vegas. O MGM abriga um dos maiores cassinos da cidade, com 16.000 metros quadrados e 3.000 caça-níqueis, para fazer o leão da Metro-Goldwyn-Mayer rugir de prazer.